Quando você não sabe o que fazer, esta oração lhe dará direção. Você está diante de uma encruzilhada e talvez por dentro o seu coração esteja gritando por uma resposta clara. Você já analisou, já calculou, já conversou com pessoas em busca de conselhos, mas no fundo ainda sente aquele silêncio, aquela ausência de direção que parece te deixar paralisado. E é nesse exato momento, nesse espaço entre o medo e a decisão, que o Espírito Santo se aproxima de você. Não é coincidência que você esteja aqui agora. Essa oração não é apenas um vídeo, é um encontro marcado por Deus. O céu não está em silêncio. Deus não está indiferente à sua dor. Ele está sussurrando no meio do seu cansaço que Ele ainda tem o controle e que a sua confusão não é o fim, é apenas o ponto de partida para algo maior. Talvez você esteja tentando ouvir a voz de Deus no barulho das urgências, nas cobranças externas, nas pressões internas que dizem: você precisa decidir logo. Mas o Espírito de Deus não fala no desespero, ele fala na paz. E mesmo que tudo ao redor esteja inquieto, existe uma voz mais profunda dentro de você dizendo: confia, espera, eu estou aqui. Hoje, eu me levanto em oração por você, para declarar que esse cruzamento não é o fim da linha, é o início de uma revelação. Deus não quer que você apenas decida algo, Ele quer que você descubra quem você é nele antes de dar o próximo passo. A dúvida que pesa no seu peito, a angústia que ronda a sua mente, os caminhos que parecem iguais, mas escondem destinos opostos. Tudo isso está sendo colocado agora diante do trono de Deus. Feche os olhos comigo. Respire fundo. Deixe a ansiedade sair com a sua respiração e repita, se puder, com fé e humildade: Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em Ti. Essa frase muda tudo, porque quando seus olhos se desviam do problema e se voltam para o eterno, você está dizendo ao céu: eu escolho confiar. E a confiança abre as portas da direção. O Espírito Santo está aqui. Ele não vai te empurrar, ele vai te conduzir. Talvez você esteja lidando com decisões profissionais, talvez com questões familiares, relacionamentos, mudanças de cidade, de ministério, de planos. O que quer que esteja em jogo, saiba, Deus não é um observador passivo. Ele é um Pai presente, um guia fiel. E Ele prometeu que conduziria os passos daqueles que o temem. Você não está sozinho nessa sala. A presença dEle te envolve agora, como luz suave que invade os cantos escuros da mente, como calor que aquece um coração cansado. Ele está aqui e Ele está falando. Por isso, ainda que você não ouça uma voz audível, ainda que o céu pareça silencioso, creia, Deus já está respondendo. A resposta pode vir através da paz que cresce no seu espírito, ou do desconforto que te impede de avançar por um caminho errado, ou até mesmo da porta que Ele não permitiu que se abrisse. Tudo isso é direção, tudo isso é cuidado. Então, antes de seguir para o próximo capítulo desta oração, eu te convido a declarar nos comentários, em voz profética sobre a sua própria vida: eu confio em Ti, Senhor, guia meus passos. Essa é a chave, essa é a semente, essa é a entrega que abre o caminho, porque quando você confia, o céu responde. Agora, prepare-se. O que vem a seguir é o começo do discernimento que você pediu. Você só enxerga até a esquina, mas Deus vê o caminho inteiro. Você vê a parede, Ele vê além do muro. Você vê o hoje, com suas dores, pressões, decisões, mas o Pai vê a eternidade. E é por isso que confiar nele é mais seguro do que se apoiar na sua própria razão. Quantas vezes você já sentiu que precisava decidir agora, que o tempo estava acabando, que se não fosse rápido, perderia algo importante? E mesmo assim, quando agiu pela pressa, se feriu. Quando se antecipou, tropeçou.
Quando forçou a porta, descobriu que por trás dela havia um abismo. Deus, por amor, às vezes bloqueia o caminho. Ele diz, ainda não, quando você queria ouvir sim. Ele fecha a porta quando seu coração implora por uma brecha, mas é porque ele vê o que você não pode ver. Ele enxerga os bastidores. O que parece oportunidade pode ser cilada. O que parece avanço pode ser desvio. E talvez agora, nesse exato momento, você esteja em lágrimas porque a resposta não veio. A vaga não foi aprovada. A pessoa se afastou. A viagem foi cancelada. O projeto travou. E o seu coração quer entender. Mas Deus quer te ensinar a confiar sem entender. Porque confiar não é sobre ter explicações. É sobre ter fé no caráter de quem guia. A palavra de Deus diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5-6. Isso é direção, isso é alívio, isso é paz. Quando você entrega o controle, Deus entrega a rota. E mesmo que você não tenha visão, você tem um guia. Mesmo que o cenário esteja nublado, a bússola do Espírito está ativa. Mesmo que pareça que nada faz sentido, o céu continua escrevendo com perfeição. Hoje o Espírito Santo te convida a deixar de lutar por visibilidade e começar a andar por confiança. Mas e se der errado? Se for Deus, não vai. Mas e se eu me perder? Ele mesmo te acha. Mas e se eu errar de novo? A graça dele é mais rápida que o seu erro. Respire fundo agora. Sinta, a paz está vindo. Essa inquietação não vem de Deus. Esse medo não é seu. Ele está te abraçando e dizendo: filho, filha, eu já fui ao seu futuro e posso garantir, você vai entender tudo no tempo certo. Você não precisa saber todos os passos, só precisa saber que Ele está no controle. Declare agora como quem se alinha com o céu: Senhor, eu confio no invisível, me guia pelo teu olhar. Escreva isso nos comentários, com fé, com verdade, com coragem. Porque quando você escolhe confiar em quem vê tudo, o medo de errar perde o poder. E agora, prepare-se. O próximo capítulo vai te lembrar que mesmo em meio ao barulho, a voz de Deus sempre encontra quem está disposto a ouvir. Você já tentou ouvir Deus no meio do barulho? No trânsito, no feed, na urgência dos outros, na própria mente que não silencia. A verdade é que, às vezes, o maior desafio não é Deus falar. É você se aquietar o suficiente para perceber que Ele nunca parou de falar. O bom pastor não é mudo, ele é cuidadoso, ele não compete com gritos, ele sussurra. E por isso, muitas vezes, a voz de Deus não vem com trovões, mas com paz. Ela não vem com espetáculo, mas com convicção. Ela não te empurra, ela te conduz. Talvez você tenha dito: Deus, fala comigo. Mas depois, você saiu correndo para resolver tudo sozinho. E no fundo, não é que você queria direção. Você queria alívio imediato. Mas o céu está te chamando para algo mais profundo: relacionamento. Quando você desenvolve intimidade com o pastor, a voz dele se torna inconfundível. Porque ovelha que anda perto não precisa de grito, precisa apenas de presença. E é por isso que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. Ele te conhece. E mesmo que você esteja longe, distraído, desorientado, a voz dele ainda sabe o caminho até o seu coração. Talvez o seu mundo esteja gritando hoje, talvez suas emoções estejam fora de controle, mas a voz do pastor continua sendo a mesma. Ela atravessa paredes, silencia tormentas, e se você parar por um instante, só por um instante, você vai perceber: Ele está aqui, Ele está falando. Talvez com uma lembrança que aquece, com uma paz que chega sem explicação, com uma palavra que se repete dentro da sua alma: confia, eu estou guiando. E se por acaso você se sente perdido, como uma ovelha cansada, machucada ou errante,
Saiba de uma coisa, o pastor está procurando por você agora. Ele vai te encontrar, ele vai te carregar nos braços de volta para o lugar seguro. Você não precisa mais andar sozinho, você não precisa mais decidir no escuro. Senhor, me ensina a reconhecer tua voz. Em meio ao barulho, me dá discernimento, me afasta das distrações e me aproxima do som da tua presença, porque só a tua voz traz vida. E se isso falou com você, declare nos comentários, com fé: eu sou ovelha do bom pastor e eu ouço a sua voz. A voz de Deus não se perde, ela não falha, ela vai te encontrar, ainda hoje. O inimigo quer te ver decidindo com pressa. Ele sabe que quanto mais apressado você estiver, menos você vai ouvir a voz de Deus. A ansiedade é a linguagem do inferno. A pressa é a armadilha perfeita para decisões erradas. Mas Deus guia com paz. Sempre que você sentir que precisa tomar uma decisão, agora ou nunca, pare, respire, discirna, porque a voz de Deus nunca te arrasta, ela te conduz. A paz de Deus não é ausência de decisão, é a certeza de que você está sendo conduzido pelo Espírito e não pela pressão. Talvez você esteja sentindo exatamente isso, uma urgência que não te deixa dormir, uma cobrança emocional que pesa no peito, um medo de perder a chance, de ficar para trás, de errar de novo. Mas quem disse que Deus está com pressa? Deus não entra em pânico. Deus não precisa acelerar processos para garantir promessas. Ele está acima do tempo e Ele trabalha no tempo certo. A palavra nos ensina: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Isaías 55:12. A paz é o mapa. Se a paz não está no caminho, esse caminho não vem do céu. Você já percebeu como o inimigo sempre quer colocar você num ciclo de pressa, medo e frustração? Ele te apressa para te confundir, te confunde para te cansar e te cansa para te fazer desistir. Mas hoje, em nome de Jesus, esse ciclo vai ser quebrado. Você vai parar de decidir pela pressão, vai parar de agir pelo medo e vai começar a se mover pela paz. Espírito Santo, tira de mim toda a urgência que não vem do céu. Silencia toda a voz que me empurra para fora da tua vontade. Me ensina a discernir a tua paz. E se não for para eu dar um passo hoje, me dá a coragem de permanecer firme, confiando no tempo perfeito do Senhor. Você não vai errar. Você não vai se perder. Você não vai se atrasar. Tudo o que vem de Deus chega no tempo certo. Nem antes, nem depois. Escreva nos comentários agora, selando essa verdade sobre a sua vida. A paz de Deus vai me guiar. E sempre que a ansiedade tentar voltar, lembre-se disso. Deus não fala na pressa, Ele fala na paz. Você orou, esperou, e nada aconteceu. As portas não se abriram. A resposta não veio, o caminho continuou em silêncio, e a sua alma começou a acreditar que Deus te disse não. Mas e se? O que você chama de demora, o céu chama de livramento. Você só vê o lado de cá. Mas Deus vê o caminho inteiro. Ele vê o que você ainda não viveu. Ele conhece os detalhes que ainda nem chegaram. E porque Ele é Pai, Ele prefere te frustrar por um tempo do que te perder para sempre. Essa pausa que você não entende pode estar te salvando, te livrando de um erro, te protegendo de uma aliança errada, te guardando de um futuro que parecia bom, mas era armadilha. A demora de Deus não é castigo, é estratégia. Ele atrasa a chegada para amadurecer quem recebe. Ele segura a bênção para preparar o vaso. Ele diz: ainda não, porque te ama demais para deixar você pegar aquilo para o qual ainda não está pronto. A palavra diz: o Senhor é bom para os que nele esperam, para a alma que o busca. Lamentações 3:25. Isso significa que esperar em Deus nunca é tempo perdido, é tempo investido. Enquanto você acha que nada está acontecendo, o céu está em movimento. Anjos estão sendo enviados, caminhos estão sendo limpos, pessoas estão sendo posicionadas.
e, acima de tudo, o seu coração está sendo moldado. Hoje, o Espírito Santo quer curar essa ansiedade que grita por respostas. Porque quando você entende que o não agora de Deus é proteção, você para de lutar contra o tempo e começa a descansar na promessa. Você não foi esquecido, você não foi ignorado, você está sendo protegido. Senhor, me dá maturidade para confiar nos teus ainda não. Me ajuda a entender que a tua proteção pode vir disfarçada de silêncio, que o teu cuidado pode vir através de portas fechadas e que o teu amor me guia mesmo quando eu não compreendo o caminho. Se essa palavra te alcançou, escreva com fé nos comentários: a demora de Deus é a minha proteção. Porque quando você descansa nessa verdade, o tempo deixa de ser inimigo e passa a ser ponte. Quantas vezes você já orou assim: Deus, me dá um sinal. Se for para eu ir, faz isso acontecer. Se for tua vontade, que tal pessoa me ligue, que o elevador chegue, que aquela mensagem apareça. Mas o Espírito Santo hoje te diz com amor: você não precisa de um sinal, você precisa de discernimento. Pedir sinais pode parecer fé, mas muitas vezes é apenas o reflexo de um coração que tem medo de ouvir a resposta real. Porque discernir exige intimidade. Sinal, qualquer um vê, mas discernimento, só quem caminha perto reconhece. Jesus disse: uma geração má e adúltera pede um sinal. Mateus 16:4. E não foi porque ele não queria ajudar, mas porque ele queria elevar a maturidade espiritual do coração humano. Sinais externos podem enganar, mas a voz do Espírito nunca falha. Você pode forçar a coincidência, pode interpretar qualquer evento como uma resposta de Deus. Mas, se o seu coração não estiver alinhado, o sinal pode te levar para fora da vontade divina. Discernir é diferente. Discernir é parar tudo e perguntar: Senhor, o que está por trás disso? Espírito Santo, é da tua paz ou da minha ansiedade? Essa porta é tua ou é uma distração bonita? Hoje, o céu está te chamando para um lugar mais profundo, para que você pare de depender de flechas no chão e comece a ouvir a voz dentro da alma. Porque os sinais podem falhar, mas quem discerne no Espírito não tropeça no natural. Talvez você esteja cansado de pedir confirmação o tempo todo, mas Deus está dizendo: você já tem minha palavra, agora peça olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para entender. Senhor, me tira da dependência dos sinais externos, me dá maturidade espiritual para reconhecer a tua voz mesmo no silêncio. Me ensina a discernir o que é teu e o que é engano, que a minha fé não dependa de sinais, mas da intimidade contigo. Declare com autoridade nos comentários: mais do que sinais, eu quero discernimento. Porque quando o discernimento cresce, a dúvida desaparece. E você não anda mais no escuro, você anda guiado pela luz do Espírito. Você já esgotou os cálculos, já fez listas, analisou prós e contras, buscou conselhos, desenhou estratégias. Mas mesmo assim, algo dentro de você permanece inquieto. A lógica diz: vai, mas a alma diz: ainda não. Ou talvez a lógica diga: não tem mais jeito. Mas o céu sussurra: ainda tem milagre. Porque existem momentos em que a lógica chega ao fim, e é nesse limite que a fé começa. A fé não se apoia no que você vê, ela se ancora no que Deus prometeu. E muitas vezes Deus vai permitir que a lógica falhe, que as fórmulas desmoronem, que as certezas humanas evaporem, não para te punir, mas para te ensinar a confiar além da razão. Abraão teve que sair de casa sem saber para onde ia. Moisés esticou o cajado diante de um mar fechado. Pedro pisou sobre águas agitadas. E todos eles tiveram que escolher entre o que fazia sentido e o que fazia Deus. Talvez seja esse o seu dilema agora. A decisão lógica parece segura, mas a fé te chama para o desconhecido.
e o coração vacila entre o conforto da explicação e o risco da obediência. Mas preste atenção, obedecer a Deus nunca é arriscado. Arriscado é viver longe da vontade dele. Se você sente que chegou ao fim da lógica, não significa que tudo acabou. Significa que o Espírito Santo está te chamando para o sobrenatural. E esse território não se navega com mapas, se navega com confiança. Hoje, a sua fé está sendo convidada a dar um passo. Um passo que talvez ainda não tenha chão. Mas onde Deus pisa, terra firme aparece. Senhor, quando a lógica falhar, que a minha fé permaneça. Quando o meu entendimento não alcançar, que a tua voz me guie. Não quero ser guiado pelas circunstâncias, mas pela certeza de que tu estás comigo. Me ensina a andar pela fé e não pela vista. Se isso está falando com você, escreva nos comentários com coragem. Mesmo sem entender, eu confio. Porque quando a lógica para, é o momento perfeito para a fé assumir o leme. E quem anda pela fé nunca anda sozinho. Se existe um lugar seguro para firmar os pés, esse lugar é a palavra de Deus. Quando tudo ao redor parece instável, quando as emoções oscilam como ondas agitadas, quando a voz das pessoas se mistura com os medos internos, existe um som que nunca muda, um caminho que nunca falha, a voz que sai da boca do Senhor. A sua mente pode dizer uma coisa, seu coração pode sugerir outra. As circunstâncias podem empurrar para caminhos diferentes, mas é a palavra que define a direção. E quando você escolhe ser guiado pelas Escrituras, o erro perde força e o acerto se torna natural. O salmista declarou com confiança: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Isso significa que cada versículo pode ser uma direção. Cada promessa, uma resposta, cada linha, um alívio para a alma cansada de decidir sozinha. Talvez você esteja buscando uma voz do céu, mas o céu já te deu uma voz escrita. E a Bíblia continua sendo o maior GPS da história. Ela não apenas aponta o destino, ela revela o coração de quem te guia. Você quer saber se deve continuar ou parar? Leia. Você quer saber se deve lutar ou entregar? Leia. Você quer saber se essa porta é de Deus ou cilada disfarçada? Volte para a palavra, porque quem se alinha à Escritura não se perde na confusão das emoções. E quem busca direção no altar nunca erra o caminho. Senhor, ordena os meus passos conforme a tua palavra, que cada decisão seja confirmada pela Escritura, que meus pés não caminhem por impulso, mas pela revelação. Que a tua verdade seja a base de cada escolha. Eu não quero andar por achismos, quero andar por princípios eternos. Se você está decidindo algo hoje, declare com fé nos comentários. A palavra de Deus é a minha direção. Porque enquanto muitos correm atrás de respostas externas, você está escolhendo beber da fonte mais pura e segura que existe. A palavra viva, que nunca falha, nunca mente e nunca chega atrasada. Você não está desorientado. Você apenas precisa silenciar o ruído ao redor para ouvir a bússola dentro de você. Essa bússola tem nome, Espírito Santo. Ele não é uma força abstrata, ele é uma pessoa, um conselheiro, um guia, um amigo que não apenas caminha ao seu lado, mas habita dentro de você. O Espírito Santo não te abandona no vale da indecisão. Ele não se cala quando você mais precisa. Pelo contrário, ele sussurra verdades eternas nos seus momentos mais vulneráveis. Ele toca o coração, inquieta a alma, empurra suavemente na direção certa. E mesmo que o mundo diga, vai por aqui, o Espírito diz, espera, eu tenho um caminho melhor. Você já sentiu isso? Um desconforto sem explicação? Uma paz estranha diante de uma decisão que parecia impossível? Um impulso santo que te levou a orar, a ceder, a voltar atrás?
Isso não é coincidência. Isso é a voz do Espírito te guiando. A palavra nos lembra: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 16:13. Ele não apenas fala, ele guia. Ele não apenas instrui, ele caminha junto. E você não precisa ser super espiritual para ouvi-lo. Você só precisa estar disposto a seguir. Porque a presença dele não é sensacionalista, mas sensível. Não é teatral, é transformadora. O Espírito Santo é como um vento sutil. Quem não está atento, deixa passar. Mas quem está com o coração inclinado, percebe quando ele sopra. Percebe quando ele alerta, percebe quando ele confirma. E hoje ele está te chamando para caminhar menos pela lógica e mais pela presença, menos por controle e mais por rendição. Porque quando você se deixa guiar pelo Espírito, a rota muda, mas o destino se cumpre. Espírito Santo, eu reconheço que preciso de ti. Tu és minha bússola, meu guia, meu conselheiro fiel. Me livra de confiar em mim mesmo. Me livra de andar por achismos. Ensina-me a ouvir a tua voz. Que cada passo meu seja conduzido por ti. Guia-me na tua verdade e revela o teu caminho, mesmo quando tudo parecer confuso. Se essa oração é a sua, escreva com fé nos comentários. Espírito Santo, guia meus passos. Porque quem tem o Espírito como guia pode até não saber o caminho inteiro, mas nunca caminha em vão. Se você pudesse ver o que Deus vê, a dúvida evaporaria. Se você soubesse o que Ele já preparou, o medo perderia o sentido. Se você enxergasse o final que Ele já escreveu, hoje você teria paz. Mas Deus não revela tudo. Não porque quer te esconder o destino, mas porque quer te ensinar a confiar durante o processo. A fé não é baseada em visões do futuro. Ela é firmada na confiança em quem já está lá. Ele conhece cada curva da estrada, cada armadilha escondida, cada aliança que parece boa, mas te afastaria do propósito. E por isso, quando ele diz, espera, volta ou não agora, ele está te salvando de um desvio que você nem vê. Você hesita porque pensa com base no que sente. Mas Deus age com base no que sabe, e Ele sabe de tudo. Ele viu o que você viveu, Ele conhece o que você não entende, e Ele já está no amanhã, trabalhando por você. A palavra diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55:8. Isso significa que mesmo quando tudo parecer confuso para você, nada é confuso para Deus. Enquanto você ora pedindo direção, Ele já está no futuro, organizando os detalhes. Enquanto você dorme, Ele está alinhando pessoas, fechando portas erradas, preparando cenários que você só entenderá depois. Hoje, o Espírito Santo te convida a uma confiança mais profunda. Não a confiança de quem vê tudo, mas a confiança de quem sabe quem está no controle de tudo. Sim, a hesitação é humana, mas a entrega é divina. E quando você entrega a sua agenda, seu plano, seu sonho, Deus assume a condução com firmeza e amor. Senhor, se eu soubesse o que Tu sabes, eu não hesitaria. Me ajuda a confiar no Teu conhecimento quando eu não entendo o meu caminho. Me livra da ansiedade de querer saber tudo e me ensina a descansar na Tua soberania. Eu entrego cada detalhe nas Tuas mãos, porque sei que o Senhor vê além do que eu enxergo. E se essa oração for real para você, declare com fé nos comentários: Deus já viu o meu futuro, por isso eu confio. Porque quando você se lembra de que o Pai já está lá na frente, cada passo dado no presente se enche de paz. Você pensou que era o fim, aquela porta que se fechou, aquela relação que terminou, aquele plano que desmoronou, aquela estrada que te levou direto a um beco sem saída. Mas hoje o Espírito Santo sussurra algo ao seu coração. Não é o fim, é um redirecionamento divino.
Porque com Deus nada é desperdiçado, nem os caminhos errados, nem as lágrimas derramadas, nem as tentativas frustradas. Quando Ele assume o volante da sua história, até os becos se tornam pontes. Talvez você se sinta perdido, estagnado, paralisado, mas o céu está em movimento. E às vezes, a forma de Deus te mover não é te empurrando para frente, mas te impedindo de seguir por onde você ia. Ele te ama demais para permitir que você avance em direção a algo que destruiria o propósito. Ele fecha portas, porque sabe o que está atrás delas. Ele silencia contatos, porque sabe o quanto aquela ligação te desviaria. Ele interrompe rotas, não por crueldade, mas por zelo. A palavra diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, 21. Deus não se impressiona com seus planos. Ele se compromete com o seu propósito. E se for necessário mudar tudo para te alinhar ao plano original, Ele vai fazer. Mesmo que você não entenda agora. E um dia você vai olhar para trás e dizer: ainda bem que aquela porta não abriu. Ainda bem que Deus disse não. Ainda bem que aquilo não deu certo. Porque se tivesse dado, eu teria me perdido. Hoje, Deus está reposicionando o seu coração. O que parecia estagnação era apenas um ponto de retorno, um freio santo, um recálculo espiritual. Pai, me perdoa por ter chamado de fracasso aquilo que era livramento. Me ajuda a enxergar com os teus olhos, me ensina a reconhecer os desvios como direção e que, mesmo sem entender, eu possa confiar no teu plano perfeito. Se essa palavra falou contigo, escreva nos comentários com fé: Deus está me redirecionando. Porque o fim de uma rota humana pode ser o começo de um caminho eterno. E quem é redirecionado por Deus nunca anda em círculos, anda em propósito. Nem sempre a resposta de Deus vem com uma voz audível, nem sempre vem com um sinal no céu, uma mensagem direta ou uma revelação impressionante. Muitas vezes, a resposta vem como paz. Uma paz que chega antes mesmo da solução. Uma paz que não depende das circunstâncias, uma paz que contradiz o que a lógica está dizendo, mas uma paz que só pode vir de um lugar, do trono de Deus. Você tem buscado confirmação, tem esperado uma direção clara, tem desejado uma resposta urgente, mas o céu quer que você perceba algo hoje, a paz que você sente quando pensa naquela decisão. Pode ser o sinal que você tanto orava. A palavra confirma isso. Seja a paz de Cristo o árbitro em seus corações. Colossenses 3,15. A paz de Deus age como um juiz. Ela diz: sim, avance, ou não, espere. Ela fecha portas invisíveis e acalma o coração no momento certo. Talvez você esteja sentindo paz ao entregar algo que o mundo diz que você deveria lutar para manter. Ou paz ao assumir algo que todos dizem que é arriscado demais. Esse é o segredo. A vontade de Deus nunca traz confusão. Mesmo quando traz desafio, ela sempre vem acompanhada de paz. Se há inquietação, espere. Se há perturbação constante, reavalie. Se há agitação interna, não dê o próximo passo ainda. Mas se há paz, mesmo que os olhos naturais ainda vejam vento, mesmo que a resposta não esteja completa, mesmo que os detalhes não estejam resolvidos, então siga, porque Deus já foi à frente. Senhor, eu escolho ser guiado pela Tua paz. Que ela seja o árbitro em meu coração. Me ajuda a discernir entre a paz que vem do Espírito e o alívio que vem da carne. Que eu nunca tome decisões para fugir da dor, mas sim para entrar na Tua vontade. E se a paz estiver presente, que eu avance com confiança. Se ela estiver ausente, que eu saiba parar sem medo. Escreva com fé nos comentários, selando essa verdade. A paz de Cristo me guia, porque quem é guiado pela paz que vem do alto, não vive na dúvida, vive no descanso. A tempestade assusta,
Ela rouba a visibilidade, bagunça tudo ao redor. E pior, muitas vezes ela tenta convencer você de que Deus ficou em silêncio. Mas hoje o céu quer te lembrar de algo. O volume da tempestade não muda a presença do pastor. Ele continua falando, mesmo no meio do caos. Sim, as vozes gritam. Você vai fracassar. Você perdeu o controle. Deus te abandonou. Mas a voz do Espírito é mais profunda que o barulho, mais firme que os ventos, mais constante que os relâmpagos. Ele ainda está ali. Ele ainda sussurra. Ele ainda guia. Ele ainda ama. A sua confusão não cancela a fidelidade de Deus, e a sua tempestade não tem poder para afogar a promessa. Lembre-se de Elias, o profeta. Ele esperava ouvir Deus no vento forte, depois no terremoto, depois no fogo. Mas Deus veio no sussurro suave, porque até no meio do caos, a voz de Deus é paz. A palavra diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, 4. Não é sobre sair do vale, é sobre saber quem caminha com você dentro dele. Não é sobre fugir da tempestade, é sobre ouvir o que Deus está dizendo dentro dela. Talvez Ele esteja dizendo: eu te sustento, eu estou no controle. Essa tempestade vai passar. Confia em mim. E se você conseguir se aquietar por dentro, mesmo com tudo gritando por fora, você vai ouvir o que realmente importa: a direção de Deus. Senhor, no meio da tempestade, me ensina a ouvir tua voz. Me ajuda a silenciar o medo, a confusão e a agitação. Que mesmo quando os ventos sopram, o meu coração permaneça firme em ti. Eu confio que tu estás comigo, e isso me basta. Se essa oração ecoa no seu coração, escreva nos comentários: mesmo na tempestade, eu ouço a voz de Deus. Porque o segredo não é fugir da tempestade, é ouvir o céu no meio dela. Nem toda porta aberta é bênção, nem toda oportunidade é divina, nem todo caminho fácil foi desenhado por Deus. E às vezes, o pior erro da jornada é tentar forçar uma porta que Deus já fechou. Você orou, esperou, mas cansado da demora, tentou agir com as próprias mãos, empurrou o que estava trancado, forçou alianças, insistiu em caminhos que já estavam sinalizados com "volte agora", e no início parecia funcionar. Mas aos poucos, aquela porta se transformou em prisão, uma prisão emocional, uma prisão espiritual, uma prisão de consequências silenciosas. Tudo porque o desejo de resolver foi maior que a fé de confiar. Deus, no entanto, é tão bom que mesmo quando você força a entrada errada, Ele continua te esperando na saída certa. Ele continua pronto para redirecionar, para restaurar, para ensinar. A palavra diz: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Provérbios 14, 12. O problema não é o que parece, é o que é. E o que é, só Deus conhece por completo. Você não precisa mais bater onde Deus silenciou. Não precisa mais implorar onde Ele já te disse não. Não precisa mais insistir naquilo que Ele mesmo já retirou da rota. Hoje, Ele te chama de volta para o centro da vontade, de volta para o descanso, de volta para a obediência, e não com acusação, mas com graça, com braços abertos, com perdão, com recomeço. Senhor, me livra das portas que eu tentei forçar. Me perdoa pelas vezes em que agi sem te ouvir. Que eu nunca mais caminhe guiado pela ansiedade, mas pela tua direção. E se eu estiver preso em algo que escolhi fora da tua vontade, quebra agora essas correntes e me traz de volta ao teu caminho. Escreva com fé nos comentários se essa oração te representa. Eu não vou forçar o que Deus não abriu, porque a porta que Deus abre ninguém pode fechar, mas a porta que você força pode se tornar o lugar onde sua paz morre. E hoje a paz está voltando, porque Deus está te puxando para longe das prisões criadas pela pressa.
e te devolvendo ao caminho da confiança. Você está esperando Deus gritar, mas Ele sussurra. Está esperando trovões, sinais no céu, vozes que abalem a terra, mas Ele fala baixo. E por quê? Porque Deus não quer apenas te informar, Ele quer te atrair. O sussurro exige que você chegue mais perto, que você silencie o que está fora para ouvir o que está dentro, e é ali, no lugar secreto, no lugar onde o ruído do mundo não entra, que Deus libera as palavras mais poderosas da sua jornada. Você já percebeu como o mundo grita? A ansiedade grita, o medo grita, as opiniões gritam, as urgências gritam, mas Deus fala no íntimo, porque a sua voz não compete com o caos, ela reina acima dele. Quando Elias estava fugindo, abatido, esperando ouvir Deus no vento forte, no terremoto e no fogo, Deus apareceu num sussurro suave. 1 Reis 19. Isso nos ensina algo poderoso. A presença de Deus não precisa fazer barulho para fazer transformação. Você está esperando um grito, mas Deus já está falando, no incômodo que não passa, na paz que chega quando você ora, na palavra que se repete quando você lê a Bíblia, na canção que toca e te quebra por dentro, no momento em que tudo parece parado, mas você sente, Ele está aqui. Hoje, o Espírito Santo quer que você pare de correr atrás de barulhos e comece a valorizar os sinais sutis da presença, porque é no sussurro que Ele revela o caminho, é no silêncio que Ele te posiciona, é na quietude que Ele confirma. Senhor, me ensina a valorizar o Teu sussurro, me livra da necessidade de barulho. Silencia o mundo dentro de mim para que eu ouça a Tua voz. Eu não quero me mover por pressão, mas por intimidade. Eu quero aprender a reconhecer Tua presença, mesmo quando tudo estiver calado. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários com fé. Mesmo no silêncio, eu ouço a voz de Deus. Porque o sussurro de Deus é mais poderoso do que qualquer grito do mundo. E quando você aprender a ouvi-lo em silêncio, você nunca mais vai duvidar da direção. Você orou, você entregou, você confiou. Mas agora, tudo parece diferente do que você esperava. O terreno mudou, o ambiente parece hostil, as coisas não estão claras, e a sua alma começa a gritar: será que estou mesmo no caminho certo? Você achava que confiar em Deus seria caminhar em terra firme, mas agora está cercado por dúvidas, por silêncio, por decisões que não têm garantias. E é nesse lugar, onde tudo é incerto, que a fé precisa lembrar: Deus ainda é o mesmo, e o mapa ainda está nas mãos dele. Você pode não reconhecer o caminho, mas Deus nunca perde a rota. É fácil confiar quando a estrada é conhecida. É fácil obedecer quando o cenário é confortável. Mas quando o ambiente muda, quando o céu fecha, quando o terreno fica irregular, é aí que a verdadeira fé se revela. Porque a fé não depende da paisagem, ela depende da confiança no guia. A palavra diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. O vale não significa a ausência de Deus. Pelo contrário, é no vale que Ele mais se aproxima. É no terreno desconhecido que Ele mais segura firme a tua mão. Talvez Deus não tenha mudado o mapa. Talvez Ele apenas te levou por um caminho alternativo, onde a fé seria mais importante que o conforto. E se você continuar firme, vai perceber lá na frente que essa paisagem estranha era, na verdade, o exato cenário onde a promessa se revelaria. Não pule do barco só porque as águas estão agitadas. Não largue o volante só porque você não reconhece o trajeto. Deus ainda está guiando. Senhor, mesmo quando não entendo o caminho, eu confio no Teu plano. Mesmo quando o cenário for estranho, eu seguirei pela fé. Me ajuda a não desistir no meio da jornada. Me dá convicção de que o mapa ainda está nas Tuas mãos e que mesmo quando tudo parecer fora do lugar, Tu continuas no controle.
Se essa oração tocou o seu coração, escreva com fé nos comentários: eu confio no mapa de Deus, mesmo sem entender o terreno. Porque quem caminha com Deus não precisa reconhecer o solo. Precisa apenas reconhecer a voz do guia. Você ora, espera, busca, mas não ouve nada. Nenhuma direção clara, nenhuma confirmação, nenhum sinal. A sensação é de que Deus se calou. E o silêncio de Deus pode ser desconfortável. Pode parecer ausência, pode parecer rejeição, pode parecer que ele desistiu. Mas hoje o céu quer sussurrar uma verdade ao seu coração. O silêncio de Deus também é linguagem. Às vezes, Deus silencia, porque já disse o suficiente para que você confie. Às vezes, ele silencia, porque está te amadurecendo. Outras vezes, ele silencia, porque está mais ocupado fazendo do que falando. No silêncio, Deus revela a você o que palavras não conseguem. Ele aprofunda a sua raiz, ele fortalece sua confiança, ele desativa a dependência emocional por confirmações constantes. E ele mostra que não é apenas o que ele diz que te guia, é quem ele é. Jesus ficou em silêncio diante de Pilatos, não porque não sabia o que dizer, mas porque a resposta não precisava mais de palavras. Você não está esquecido, você não está ignorado, você está sendo tratado, lapidado, preparado. É no silêncio que aprendemos a andar por fé. É no silêncio que o nosso coração é revelado. E é no silêncio que descobrimos que, mesmo sem ouvir, a presença ainda está ali. A palavra diz: na quietude e na confiança estará a vossa força. Isaías 30:15. O silêncio não é castigo, é ensino, é condução sem distrações, é direção por convicção. Senhor, quando o céu parecer em silêncio, me ajuda a não duvidar da tua presença. Me ensina a ouvir com o coração, mesmo quando os ouvidos não captam som algum. Me dá paz para continuar andando, mesmo sem resposta imediata. Eu escolho confiar, mesmo no teu silêncio. Se essa oração é verdadeira para você, escreva nos comentários: eu confio em Deus, até quando ele se cala. Porque o silêncio de Deus nunca é vazio, é cheio de propósito. E às vezes é no som nenhum que o plano dele fala mais alto. Você tem um plano B, talvez um C, um D, uma rota de fuga disfarçada de prudência. E isso é compreensível, porque a vida nos ensinou a sempre ter uma alternativa, caso Deus não apareça. Se der errado, eu corro para cá. Mas hoje, o céu está te chamando para algo mais profundo. Renunciar ao plano B e confiar plenamente no plano A de Deus. O plano A de Deus não precisa de reforços, ele não precisa de garantias humanas, não precisa de atalhos emocionais, não depende de segurança natural. Ele só precisa de uma coisa: confiança incondicional. O problema do plano B é que ele te mantém dividido. Enquanto seus pés dizem, eu vou, seu coração está olhando para trás, dizendo, mas se não funcionar, eu volto. E o reino de Deus não se move com corações divididos. Ele responde à fé que rompe pontes e diz, se não for com Deus, eu não quero. Foi isso que Pedro fez quando desceu do barco. Não havia plano B. Ou ele andava sobre as águas, ou afundava confiando. E mesmo quando vacilou, Jesus o levantou. Porque quem confia sem reservas nunca fica sem socorro. A palavra diz, aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Lucas 9:62. Ou você confia, ou você controla. Mas nunca os dois. Hoje, Deus está pedindo algo de você. Entregue o plano alternativo. Solte o que você escondeu para o caso não dê certo. Desative a rota de fuga. Feche a gaveta onde você guardou a dúvida. E diga com convicção, Senhor, o teu plano é o único que eu quero. Pai, me perdoa por guardar rotas de fuga enquanto dizia confiar em ti.
Hoje eu entrego todos os meus planos alternativos. Renuncio ao que preparei por medo. Eu me rendo ao teu plano original. O plano A que nasce do teu coração. Me dá coragem para andar sem reservas, sem retornos, sem rede de segurança, só com fé. Se essa é a sua decisão hoje, escreva com firmeza nos comentários. Eu renuncio ao plano B, só quero o plano A de Deus. Porque Deus não precisa de alternativas. Ele é a própria resposta. O que você decide hoje não afeta só você. A sua obediência carrega sementes que vão florescer em outras vidas, em outros tempos, em histórias que você nem vai viver para ver, mas que serão transformadas por causa do seu sim a Deus. Você acha que é apenas uma escolha pessoal, pontual, pequena, mas no mundo espiritual, cada decisão em obediência ativa uma corrente de milagres. Cada sim ao chamado, cada passo de fé, cada renúncia silenciosa feita no altar secreto, faz o céu se mover a favor de uma geração inteira. Foi assim com Abraão. O sim que ele deu a Deus quando saiu da sua terra gerou uma nação. O sim de Maria ao anjo trouxe ao mundo o Salvador. O sim dos discípulos à voz de Jesus mudou o destino da humanidade. Você está numa encruzilhada. Mas essa decisão que parece tão pessoal tem peso eterno. Tem filhos e netos que ainda virão. Tem famílias que ainda serão curadas. Tem ministérios que ainda vão nascer. Tem histórias que só existirão porque hoje você decidiu dizer sim. A palavra diz: até a geração dos justos será abençoada. Salmo 112, 2. E essa promessa é real. Você está quebrando ciclos. Você está libertando gerações futuras de traumas, vícios e padrões destrutivos. Você está construindo um novo legado, mas tudo começa com esse sim. Sim para o propósito, sim para o tempo de Deus, sim para a rota da fé, sim, mesmo sem entender tudo, sim, mesmo com medo, sim, mesmo que seja difícil. Senhor, hoje eu digo sim, não um sim superficial, mas um sim que nasce da entrega. Eu não quero viver apenas por mim. Quero viver por tudo aquilo que o teu plano vai liberar através de mim. Que o meu sim de hoje ecoe no céu e transforme o destino de gerações. E se isso falou contigo, escreva nos comentários com convicção. O meu sim a Deus vai abençoar gerações. Porque quando você diz sim, o céu diz: agora eu posso começar. Hoje não é um dia comum. Hoje é o dia em que o céu responde. Responde com direção. Responde com paz. Responde com portas que se abrem e com portas que se fecham para te proteger. Você não chegou até aqui por acaso. Cada capítulo dessa oração, cada palavra, cada silêncio que você suportou, cada lágrima que caiu sem ninguém ver, estava sendo recolhido por Deus. E agora chegou o tempo da resposta. A espera não foi em vão. O silêncio não foi perda. A indecisão não te desqualificou. Pelo contrário, ela te preparou, te aprofundou, te alinhou com o propósito eterno. Hoje, o céu está dizendo: filho, filha, eu ouvi, e agora eu respondo. Não espere uma resposta igual às que o mundo oferece. A resposta de Deus não vem apenas como algo externo. Ela invade o seu interior, ela alinha o coração, ela traz clareza onde havia confusão, ela traz leveza onde havia peso. E você vai perceber, aquela angústia, aquela dúvida, aquele medo começaram a perder força. Porque agora a paz chegou. A palavra diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. Você clamou, e Deus, que nunca mente, está cumprindo a promessa. Hoje os céus se alinham à sua fé. Hoje aquilo que estava travado começa a fluir. Hoje o que estava apagado começa a acender. Hoje a resposta que parecia distante se aproxima. Respire fundo. Sinta. Não é emoção, é presença.
Ele está aqui, Ele está em você e Ele está guiando cada passo. Senhor, obrigado porque este é o dia da resposta. Eu não sairei dessa oração com as mesmas dúvidas. Eu recebo a Tua direção, mesmo que ela venha em forma de paz. Eu recebo a Tua vontade, mesmo que ela contradiga meus planos. E eu declaro com todo o meu coração, onde o Senhor for, eu irei. Que este seja o início de uma nova caminhada, não guiada pela lógica, nem pelo medo, mas pela Tua voz. Amém. E se essa oração selou algo no seu espírito, escreva como declaração final: hoje o céu me respondeu. Porque quando você confia, Deus não apenas guia, Deus cumpre.